Então, vou mostrar aqui essa construção que a gente fez da distribuição, tá? Da distribuição tanto tática como técnica, por categoria, e a fase que elas estão, né? Então, às vezes, você está ali, você está na fase de aprendizagem, fixação e aperfeiçoamento. Então, a gente dividiu nessas 3 fases, né? Porque, às vezes, até aprender uma coisa leva um tempo, então, às vezes, é lógico, o menino também pode entrar novo, então, estou dizendo que é uma forma geral, mas lógico que dentro do grupo vai ter menino que vai estar em tal fase e outros meninos estarão na outra, eles vão pensar num montante de 70%, que é o cálculo que a gente faz, né? Porque vai ter as variações de menino que vai entrar depois, ou tem menos tempo, alguma coisa assim. Então, pode seguir aí. Então, a gente pensa ali, no caso, a gente fez essa daí, né? Tá ali amarelinho, aprendizagem, fixação e aperfeiçoamento, tá? Então, a gente pensa ali, quando a gente está falando dos princípios, voltando lá na questão, que a primeira coisa é você saber distribuir espaço, saber os espaçamentos, que espaço você está da quadra, né? O espaçamento que você tem, o time, que é a questão de ocupar o espaço no momento certo, quando eu estou na questão coletiva, né? Detectar os espaços livres e criar a linha de passe. Então, isso aí a gente pensa como formação de princípios, independente se você vai dar qual a estratégia que você vai usar para desenvolver isso, jogos, brincadeiras, enfim, desafio, mas que esteja essas coisas na cabeça para você tentar ir cobrando aos poucos, fazendo eles se desenvolverem, para saber o que eles estão fazendo. Não é fácil essa parte, parece simples pensar em princípios assim, mas é uma coisa que a gente tenta desenvolver. E muitas vezes a gente chega ali no 15, 16, 18, pega até situações de seleção que é simples espaçamento e time é uma coisa que não tem. Então, às vezes, a gente tem que insistir um pouco mais, né? Até no final, quando eu vou falar um pouquinho do 12, hoje, terminando no 12, até porque eu estou recomeçando mais uma vez no 12 esse ano, e é interessante a gente repensar, você tem muita coisa, né? Tem muito conteúdo. Então, às vezes, a gente se preocupa com alguma coisa ali, é lógico, para resolver um problema ali, a gente não sabe ali no determinado momento, mas que a gente vê o que precisa realmente para saber se eles entenderam, tem a compreensão do que eles estão fazendo. Muitas vezes a gente pergunta até individualmente para não expor, porque hoje até essa questão da exposição a gente sabe que é difícil, para deixar o atleta responder, o menino responder para você o que ele está fazendo, para saber o que ele entendeu. Então, às vezes eu costumo também, em todas as atividades que estão dando, assim, eu colocar, já manter os espaçamentos adequados, vamos pensar numa situação de 5 abertos, se a gente escolheu jogar em 5 abertos, né, qual é o espaçamento ideal e tudo a questão de time, para a gente desenvolver bastante essa parte, para depois a gente pensar ali nos conceitos também. Entrando ali no conceito ali, só de conceito ali uma sequência grande, é lógico que tem combinações e variações, que também a gente não abrangeu tanto, mas só aí já tem muita coisa, né? E a gente pensa que ele, pelo menos, ele precisa estar sabendo. Tem uma turma ou um jogador específico que consegue adiantar alguma coisa? Ok, né? Mas que ele consiga fazer um mínimo ali para conseguir nessa determinada faixa etária e fase que ele está, e saber que ele está nessa fase, né? E saber que nessa fase, se está na aprendizagem, vai ter falhas ainda, vai ter coisa que buscar, está na outra fase de fixação, depois que fixou, assim, daí começa, né, pensar em aperfeiçoamento, variar, outras coisas assim, porque senão fica confuso e depois, para conseguir corrigir, a gente leva um tempo muito maior nessa parte aí, tá? Pode continuar? Então, a gente vai pensar também nas etapas ali ofensivas, para que eles entendam, né, as etapas ofensivas também, então, que ele, a partir de um rebote defensivo, a partir dali ele está entrando na questão da transição, que eles entendam como fazer essa saída, como o tipo de saída, situações de contra-ataque, a gente pensou ali, lógico, até 6 segundos, pensando em contra-ataque, vantagem numérica e tempo. Na categoria de mais novos, a gente não vai conseguir nesse tempo, então, às vezes, a gente sobe um pouquinho mais, pensa até 8, enfim, mas que eles consigam ter essa noção de tempo e espaço o tempo todo, né, e dividir a quadra, passar a quadra, essas coisas assim, para conseguir ter essas fases do jogo, essas etapas ofensivas, né. Aí, formações e sistemas, enfim, né, a gente deixa aí de uma forma geral e prioriza ali nas primeiras categorias, ali, 5 abertos, 4 abertos, essas coisas assim, e depois vai seguindo. Ali até coloquei em rosinha, porque como eu estou mexendo para mexer esse ano, que eu estou no 12 e no 14, então às vezes eu tenho que fazer uma situação de 4 abertos, não gostaria, preferia jogar sem bloqueios, alguma coisa assim, mas como a gente acaba enfrentando equipes que fazem isso, a gente tem que pelo menos colocar para a gente conseguir, né, eles entenderem o que está acontecendo, né? Então fica uma coisa ali como extra, que a gente tenta passar, mas não como prioridade, para que eles consigam desenvolver o jogo ali e saber o que está acontecendo do outro lado. Até porque eles assistem muitas coisas e perguntam para a gente, né? O porquê não disso, o porquê não aquilo. Então, às vezes, a gente tem que mexer um pouquinho nessa situação, tá bom?